Nesta aula, nós vamos estudar, então, colisões de galáxias. Nós já vimos, quando estudamos a morfologia das galáxias, a classificação morfológica das galáxias, que durante muito tempo os astrônomos imaginavam que a classificação morfológica das galáxias teria embutido algum tipo de evidência sobre como que as galáxias nasceram ou como as galáxias evoluíram, né? Essa evidência não ficou muito clara durante muito tempo e essa pergunta ficou no ar durante muito tempo, né? E algumas pessoas achavam, então, que, bom, as galáxias espirais nasceram espirais, as galáxias elípticas nasceram elípticas. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Hoje nós temos uma compreensão de como que as galáxias espirais, bem como as galáxias elípticas, se formaram, né? Nós já vimos também que a Via Láctea, que é uma galáxia espiral, né, do tipo SBC, é azul, porque contém muito gás, forma estrelas, tem estrelas massivas que dominam o brilho e são azuis, né? Vimos que a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, a galáxia na qual nós vivemos, ela surgiu pela fusão de galáxias pequenas, logo no início do universo. Galáxias pequenas se formaram, se fundiram, formando uma galáxia de massa crescente, que foi capturando galáxias de massa pequena. E com isso foi acrescentando gás, principalmente gás de hidrogênio, né? Que é o que resultou no gás que ela contém hoje, mas também das muitas estrelas que ela formou. No entanto, quando duas galáxias de massa igual ou de massa semelhante, por exemplo, a Via Láctea e Andrômeda, se duas galáxias dessas colidirem, o resultado é muito diferente do que uma galáxia espiral. É muito diferente, né? E nós sabemos que a maior parte das galáxias elípticas se formou exatamente desta maneira, pela colisão de duas galáxias de massa igual, de massa semelhante, não necessariamente igual. E sabemos também que a maior parte desta formação de galáxias elípticas ocorreu há muitos bilhões de anos, logo no início do universo, tá? Mas, ainda hoje, nós podemos observar colisões de galáxias na nossa vizinhança. E nós vamos, então, começar olhando algumas dessas colisões que podem ser estudadas em detalhe bastante grande. O telescópio espacial Hubble fez fotografias muitíssimo interessantes. Eu vou mostrar algumas dessas fotografias de objetos. Na maioria desses objetos foram extraídos de um catálogo chamado catálogo de ARP. ARP foi um astrônomo, Halton ARP, que colecionou galáxias bizarras. Ele ficava olhando fotografias e registrando galáxias bizarras, galáxias peculiares. Ele chamava de galáxias peculiares. Então, algumas dessas galáxias peculiares, elas exatamente são peculiares porque não são uma galáxia. São duas e estão em colisão, né? Com o telescópio espacial, isso fica muito claro. E nós podemos, por exemplo, ver aqui o que nós classificaríamos, na verdade, como um grupo de galáxias, né? Nós temos uma galáxia espiral aqui, uma outra aqui, e aqui nós temos algo que não é exatamente uma galáxia, porque se você olhar aqui no centro do campo, você vai ver duas galáxias que parecem estar em colisão.
Então, quando nós temos um grupo de galáxias, muitas vezes você vê duas galáxias interagindo, e às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5, como nós já estudamos quando estudamos os grupos de galáxias. As mais interessantes de serem estudadas são quando você tem apenas duas, não galáxias num grupo, porque a interação fica complexa e fica muitas vezes difícil você entender o que está acontecendo. Mas quando você tem apenas duas galáxias, como por exemplo, em ARP 87, ARP 87 é a galáxia peculiar de número 87 do catálogo de ARP. Né? Uma fotografia tirada pelo telescópio espacial e vocês notam que aqui você tem uma galáxia espiral, aparentemente normal, mas como um polvo, ela tem um braço que está envolvendo uma outra galáxia aqui. É claro que essas duas galáxias estão interagindo gravitacionalmente, mas de uma maneira muito forte, tanto assim que uma está arrancando pedaços da outra. Né? Isso é uma interação de duas galáxias, provavelmente espirais, ambas, né? Porque ambas são de cor bastante azulada. Aqui nós temos uma outra situação, em que nós temos duas galáxias em interação, mas não são duas galáxias espirais. É uma galáxia espiral e uma galáxia elíptica. Né? Os astrônomos gostam de dar alcunhas para os objetos, as galáxias, né? E o nome oficial desse par aí é pinguim. Por quê? Porque alguém enxergou aqui um pinguim tomando conta do seu ovo. Né? Eu, na verdade, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um beija-flor levando um raminho para formar o seu ninho. Certo? Cada um pode exercer a imaginação como quiser. Né? De qualquer forma, o que acontece... Depois nós vamos fazer concurso para ver quem que acha a melhor interpretação. Né? De qualquer forma, seja um pinguim ou seja um beija-flor, o olho da ave está aqui, que é o núcleo da galáxia espiral que está colidindo com essa galáxia elíptica. E vejam que coisa interessante. Qual das duas galáxias ficou mais deformada? A galáxia espiral. Por quê? Porque a galáxia espiral tem um bojo, que é um sistema bastante compacto, concentrado de galáxias, de estrelas muito vinculadas gravitacionalmente, como uma galáxia elíptica. E, além disso, a galáxia espiral tem um disco mais distante e menos ligado gravitacionalmente. Né? E, portanto, numa interação, é mais difícil perturbar uma galáxia elíptica, que é mais compacta, mais densa de estrelas, do que um disco de uma galáxia. Então, o que você perturbou não foi o bojo da galáxia espiral, que é o olho do beija-flor aqui. Né? Você perturbou foi o disco, porque exatamente ele está pouco ligado. Né? E perturbou esse disco de tal maneira que o gás passou a formar estrelas, que são essas estruturas azuis aqui. Né? Essa parte do raminho do beija-flor, que está na boca do beija-flor, é o quê? Poeira. Isso é poeira. Poeira interestelar, que dá essa estrutura em que as estrelas que estão atrás não aparecem, porque a luz dessas estrelas que estão atrás foi espalhada pela poeira, por essa estrutura de poeira. Essa estrutura de poeira é muito comum acontecer quando duas galáxias espirais colidem. Você tem uma grande quantidade de formação de poeira também, além de estrelas. Né? Esse outro par de galáxias tem a alcunha de os camundongos, né? Porque parecem dois ratinhos brancos, né? Com uma cauda aqui bem comprida. E vocês veem novamente a estrutura de poeira que se formou nessa interação entre as duas galáxias
claramente espirais, né? E a grande quantidade de estrelas azuis que se formou ao longo dessa cauda, né? É onde existe muita formação de estrelas. Em geral, formação de estrelas é fortemente associada à colisão de duas galáxias espirais. Aqui você vê uma estrutura um pouco diferente, é ARP 147. Nós temos, nesse caso, uma galáxia que parece ter um anel, ou talvez dois, e que certamente foi uma galáxia espiral, né? E temos uma outra galáxia, vocês vejam que essa luz mais amarelada é uma segunda galáxia. E acreditamos que o que aconteceu é que essa segunda galáxia, ao colidir com essa galáxia espiral, varreu todo o gás que essa galáxia tinha e esse gás formou esse anel. Quer dizer, este anel foi despido dessa galáxia aqui. Simplesmente tirou todo o gás e vejam a grande quantidade de estrelas que se formou nesse anel, que acaba coincidindo com essa galáxia que não perdeu tanto gás, mas se deformou, tá certo? Foram feitos estudos numéricos e foi possível reproduzir exatamente essa fotografia por simulação numérica de colisão de duas galáxias. Claro que duas galáxias, quando colidem, essa colisão pode ter muitos parâmetros livres, né? Por exemplo, massas diferentes, razão, estrelas para gás diferentes, mas também o parâmetro de impacto. A colisão pode ser exatamente frontal ou pode ser não exatamente frontal, né? Cada uma dessas situações vai produzir colisões com resultados diferentes, né? Então, tem muitos parâmetros livres e alguns parâmetros livres bem ajustados reproduzem essa colisão aqui, na qual você separou o conteúdo gasoso do conteúdo estelar. E vocês já podem notar que esse anel que se formou é bem mais azul do que o que sobrou aqui, certo? Essa já está amarelando, já não está mais formando estrelas, porque já não tem mais gás, o gás foi embora na colisão, né? Temos também uma outra galáxia que é conhecida em inglês como Cartwheel Galaxy, a galáxia da roda de kart, né? E aqui nós vemos também um anel de gás de formação de estrelas que se formou, e a interpretação é que houve duas galáxias espirais, esta aqui e esta aqui, que colidiram e ambas perderam o gás, formando o anel. Vocês veem o anel azul e as duas galáxias amarelaram, né? Perderam o gás. Esta reprodução também foi conseguida via simulação numérica, né? Foi feito também simulações e conseguiu-se reproduzir um sistema muito parecido com isso aí, né? Aqui nós temos a galáxia das antenas. Duas galáxias em colisão e duas antenas, né, de uma estrutura aqui gigantesca. Muito conhecido esse par, a galáxia das antenas. E quando a gente olha esse centro, a parte central das galáxias da antena, observado com o telescópio espacial, você vê isso aqui, né? As duas galáxias, vocês veem claramente a parte amarelada são os dois bojos das duas galáxias, e a parte azul são as estrelas jovens, e a parte em vermelha são os berçários de estrelas. É onde o gás está totalmente ionizado e as estrelas estão em grande taxa de formação atualmente, né? Colisão de duas galáxias espirais transformam o seu gás em estrelas. E, portanto, acabam ficando sem gás. Produz uma grande quantidade
de estrelas. Realmente um surto de formação de estrelas. Vejam essa galáxia aqui, ou essa estrutura aqui, que é a ARP 194. Né? O que vocês estão vendo exatamente aqui? Uma colisão, ou uma interação muito forte, entre quantas galáxias? Bom, na minha opinião, olhando assim, somente a fotografia, eu acho que nós temos uma galáxia espiral aqui, uma segunda galáxia espiral aqui e uma terceira galáxia espiral aqui. Esta galáxia aqui, muito provavelmente, é uma galáxia de fundo, não está no mesmo plano. Mas me parece que temos 1, 2 e 3 galáxias espirais e vejo que já há intercâmbio de gás entre as 3 galáxias e formando estrelas no meio do caminho. Né? Vejo novamente uma característica muito importante da colisão de galáxias espirais é que elas transformam o seu gás em estrelas, muito rapidamente. Isso tem 2 consequências. Uma grande quantidade de estrelas jovens e um rápido desaparecimento do gás. Tá? Aqui mais 2 galáxias, chamadas de NGC 2207 e IC 2163. 2 galáxias em fortíssima interação também. Né? Aqui, ARP 193, né? Que se você olhar com muito detalhe, você vê que ainda é possível reconhecer o resto de 2 galáxias que colidiram. Né? Aqui, novamente, você tem 3 galáxias colidindo, 3 galáxias espirais colidindo simultaneamente, né, em colisão aqui. E aqui já fica difícil você dizer como classificar isso. Você poderia dizer que é uma colisão tripla, mas também você poderia dizer que é um grupo de galáxias compactas, né, um grupo compacto de galáxias, porque, afinal de contas, são 3 galáxias muito próximas. Né? Aqui, novamente, o que parecem ser 2 galáxias em estado avançado de colisão, né, que é a chamada NGC 6621. Aqui um sistema muito bonito, muito interessante, que é aparentemente o resultado de uma colisão de 2 galáxias, mas eu tenho uma grande dificuldade de enxergar a segunda galáxia. Eu vejo uma e os escombros de alguma outra coisa que pode ter sido uma galáxia no passado. Né? Eu não enxergo muito bem onde estaria o centro da segunda galáxia. Né? Aqui, novamente, 2 galáxias. Se você olhar muito com muita atenção, talvez tenham mais 2 aqui. Né? E aqui você pode batizar, se você quiser, de a galáxia da borboleta, ou algo parecido. Né? E, finalmente, aqui um outro sistema em grande interação. Novamente, eu chamo a atenção para a grande quantidade de poeira que se forma juntamente com essa erupção de formação de estrelas.